Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Eu sou Mariana Mendes, eu tenho 30 anos e sou de Patos de Minas. Quero começar esse vídeo agradecendo a equipe do Sou Patos pelo convite e também pela oportunidade de falar um pouquinho sobre mim e quem sabe inspirar você com a minha história. Bom, eu sou formada em Artes e Design e estudei moda também na UFJF, que é a Federal de Juiz de Fora. Então a maior parte da minha vida eu morei em Minas, que é o meu estado do coração. Mas hoje, por trabalhar como influenciadora digital e também modelo, eu moro em São Paulo. Então, e eu me tornei influenciadora exatamente por causa da minha pinta, que eu tenho uma pinta no rosto, acho que já deu pra vocês perceberem, não é mesmo? Mas como tudo isso aconteceu? Então, um jornalista britânico me achou pelo Instagram e, segundo ele, só de olhar as minhas fotos, eu transmiti pra ele que eu lidava muito bem com a minha pinta, que eu gosto de ter a minha pinta, que eu não cobria a pinta em nenhuma foto, não usava maquiagem por cima. E ele me perguntou se era isso mesmo que ele tinha entendido e se eu poderia dar uma entrevista pra ele, pra gente poder inspirar mais pessoas com o meu exemplo. E eu pensei, claro, por que não? Se eu sou um exemplo pra poder ajudar as pessoas a quebrarem um padrão e também por ajudarem a se aceitar, sendo quem você realmente é, por que não? Claro que eu faria isso. Respondi pra ele que ele estava certo, que era isso mesmo, que eu sempre gostei de ter minha pinta, que não tenho nenhum problema com isso, e claro que ele poderia contar comigo pra essa entrevista. Acontece que eu não estava esperando e essa entrevista viralizou no mundo todo, principalmente no Reino Unido, que saiu nos principais sites como Daily Mail, Metrô, e a partir disso o pessoal do Brasil também viu viralizando todas essas entrevistas fora, começaram a me chamar para fazer entrevistas também. Eis que o ponto ápice aqui no Brasil foi quando a Fátima Bernardes, a equipe da Fátima Bernardes me convidou para ir no encontro. E eu fui, foi quando as pessoas mais me conheceram aqui no Brasil. E foi uma experiência incrível, foi muito legal ter ido lá, ter tido essa oportunidade. E aí, por causa de toda essa repercussão, começou a vir muitas pessoas para as minhas redes sociais, muita gente curiosa, muita gente gostando também daquilo que estava acontecendo, se inspirando com a minha história. E começaram a pedir conteúdos, eu comecei a tomar gosto por criar esses conteúdos, fazer vídeos, fazer fotos e, consecutivamente, isso inspirar essas pessoas. E hoje eu tô aqui, trabalhando com isso há mais de 5 anos. O nome científico da minha pinta é nevo melanocítico congênito. Nevo, que é pinta, melanocítico, que é na pele, e congênito, que significa que é de nascença. Talvez você já tenha visto, ou você mesmo tem um nevo melanocítico congênito, só que em tamanhos menores, que são mais comuns, que é basicamente as pintas que nós temos no corpo. Isso pra mim nunca foi um problema, ainda mais por ter uma pinta grande no rosto, isso poderia ter me causado problemas de autoestima na infância, adolescência, mas graças à minha família eu tive muito apoio dentro de casa, aos meus amigos também, na escola. É claro que sempre tem situações chatas que acontecem, perguntas com tons maliciosos que as pessoas fazem, ou talvez até um preconceito enraizado e que muitas vezes não sabem disfarçar e nem sabem até que tá cometendo um ato de preconceito, né? Mas também eu entendo que o padrão de beleza é muito imposto e muito enraizado para nós. E por isso mesmo, esse é o principal fator que eu crio conteúdo nas redes sociais, pra gente questionar esses padrões de beleza, até que ponto o que é ser diferente também não é ser belo, né? Então pra mim sempre foi muito tranquilo, consigo lidar com essas críticas ou essas perguntas maliciosas de forma positiva, principalmente pelo apoio que eu sempre tive da minha mãe. Em casa sempre foi muito tranquilo falar sobre esse assunto, ela sempre me deixou muito confortável, me perguntava como era o meu dia a dia, como era na escola, como eram as situações das quais ocorriam que não eram tão agradáveis pra mim como criança ou adolescente. Mas a criação da minha mãe, principalmente, fez toda a diferença, ela sempre me empoderou muito. Eu nunca cheguei a sofrer bullying diretamente, né? Porque o bullying, ele só acontece quando você é afetado psicologicamente ou fisicamente. Isso nunca chegou a me afetar nesse lugar,
Mas é como eu disse, claro que já teve situações constrangedoras, perguntas indelicadas, situações indelicadas que já aconteceu e acontece comigo até hoje. Mas, como eu disse, eu consigo lidar de forma bem positiva com isso, porque quando uma pessoa fala algo desagradável pra mim, não significa que isso sou eu. Não significa que o que ela tá falando é uma verdade pra mim. Aquilo é simplesmente uma opinião dela e aquilo que fique com ela. Então, eu trabalho ao máximo pra não absorver esses tipos de coisas ruins que são faladas ou às vezes, né, até de forma não intencional, mas que infelizmente atinge. Mas sigo aí trabalhando com isso para não deixar me afetar. Quando eu tinha por volta de uns 6 anos, foi quando chegou o laser no Brasil, prometendo retirar manchas e clarear. E foi aí que médicos acabaram aconselhando a minha mãe a fazer esse tratamento comigo. Porque a minha mãe, eu sei que ela tinha receios e medo de como seria a minha adolescência, como seria esse processo na escola, no colegial, por ser diferente, o que eu poderia passar pelas situações, né? Então eu entendo e compreendo completamente a insegurança dela dessas situações. E ela me trouxe para São Paulo para fazer tratamento aqui, mas se não me engano eu fiz apenas 2 sessões de laser e ela mesma falou, não, vamos parar com o tratamento de laser, eu quero esperar a Mariana crescer para que ela tenha a escolha de ter a pinta ou não. E eu agradeço muito que minha mãe sempre foi muito incrível, muito madura para lidar com essa minha condição. E ainda bem que ela fez isso, porque jamais eu gostaria de tirar minha pinta, eu não me vejo sem ela. Ela faz parte de quem eu sou. Eu tenho 30 anos e é assim que eu me vejo no espelho há 30 anos. Então eu não conseguiria me ver sem ela, não seria eu, ficaria faltando uma parte de mim. Então eu fiz esse breve tratamento de laser, deu uma leve clareada, mas felizmente ele não foi pra frente e eu não voltaria a fazer. E graças à minha pinta, que poderia ter sido algo ruim pra mim na minha vida, muito pelo contrário, né? Eu consegui fazer disso como que fosse algo incrível pra mim. Inclusive, a minha profissão que eu faço hoje, que eu amo, que é ser influenciadora e modelo, veio exatamente por causa da minha pinta. Então eu sou muito grata por todas as oportunidades, pelas vivências que eu tenho. O meu trabalho aqui em São Paulo é incrível porque eu consigo lidar com o maior público de pessoas, eu consigo incentivar e inspirar mais pessoas com a minha história. E esse é o meu principal foco, a minha principal missão aqui. Eu sei que é isso, é poder mostrar o meu exemplo para outras pessoas e verem que se eu sou diferente por causa de uma característica física, posso ser feliz, posso ser bonita sim por causa disso, mesmo não seguindo um padrão exigente pela mídia, pelo padrão de beleza. Se eu sou assim, você também pode ser, todas as pessoas podem ser. As nossas belezas são diferentes, todo mundo é diferente. Eu acho que isso é o que nos torna único e isso é o mais belo de ser humano, de ter a sua beleza real. Eu já fiz vários trabalhos incríveis, com marcas incríveis, que eu tenho muito orgulho. E um dos principais, assim, que enche meu coração, foi uma exposição que eu participei em Londres, que chama How Do You See Me Now, que foram 30 pessoas do mundo inteiro que tem o mesmo tipo da minha pinta, que é o nevo melanocítico congênito. Cada um num lugar diferente, alguns no rosto, no corpo, nas costas, na barriga, porque o nevo pode acontecer em qualquer parte do seu corpo. E foi uma experiência, assim, uma das melhores experiências da minha vida, porque ali eu tive contato com pessoas que são exatamente como eu sou. Foi o lugar que eu mais me senti parte, sabe? Eu me sentia parte daquele local. Eu sentia que aquelas pessoas sabiam exatamente como eu sou. Eu as entendiam e elas me entendiam na mesma proporção. Porque quando a pessoa tem a mesma coisa que você, claro que todos nós podemos ter empatia com todas as pessoas, com qualquer tipo de característica, qualquer situação da vida. Mas quando aquela pessoa tem a mesma condição que você, ela sabe exatamente o que você passa. Então foi uma experiência, assim, é até difícil achar palavras para falar sobre, porque foi muito incrível.
todos os acontecimentos da exposição, quando eu fui tirar a foto, depois quando eu fui para a abertura da exposição, que foi o momento que eu me encontrei com os outros participantes também, onde podemos dar entrevistas também, onde as pessoas puderam ver a nossa foto selecionada para a exposição. E foi assim, um dos trabalhos mais lindos que eu já fiz. E durante todas essas minhas experiências com o meu trabalho, tendo a minha pinta, todas as minhas vivências, eu aprendi muitas lições que, independente de como você é, independente das características que você tem, o que importa é o quanto você gosta de você. O quanto você gosta, você vai exalar isso para as pessoas, e as pessoas vão acabar gostando de você também por causa disso. Então, quando você se ama, quando você ama as suas características, a vida fica muito mais leve, muito mais tranquila. Sem essa forçação de tentar se encaixar num padrão para atingir uma beleza, achando que aquilo ali que vai te fazer ser feliz, e não é. A beleza e a paz vai vir sempre de dentro. Então, ame você como você é, goste de você como você é, e isso vai ser a coisa mais importante da sua vida. Que todo o resto vai acontecer de forma muito mais leve, muito mais tranquila. E Patos de Minas, minha cidade do coração, minha terra do milho, eu sinto muita saudade daí, muito, eu gosto muito da cidade. Minha família, a maioria das pessoas moram aí, minha mãe mora aí, então tô sempre aí, nunca vou deixar de visitar, porque aí tem o meu coração, e eu amo muito vocês, e muito obrigada de novo à equipe do Sou Patos pela oportunidade. Espero que vocês tenham gostado da minha entrevista. Se tiver alguma dúvida, se ficarem curiosos para ver o meu conteúdo, o meu Instagram é marianamendes.m, me sigam lá, conheçam meu trabalho, e qualquer dúvida me manda uma mensagem, vamos ter uma troca, e um grande beijo para vocês e obrigada.